Vamos iniciar mais um podcast aqui, um TEDcast, CEO para CEO. E hoje eu estou convidando, trazendo um cara fantástico aqui. Esse cara já foi CMO de grandes empresas como Ambev e Stone. Fundou a For Equity. Então hoje eu estou com o Felipe Atab, tá? Eu conheci esse cara aqui na G4. É uma grande oportunidade. Obrigado por estar presente aqui comigo, viu, Felipe? É um prazerzaço estar contigo. Obrigado pelo convite, cara. Pelo amor de Deus. É ótimo estar aqui contigo, cara. Então, você é um cara que a gente sempre fica falando aqui, a gente conversa, esclarece algumas dores. E empresário, qual empresário que não passa dor com marketing, né, pessoal? Eu falo assim, pô, a gente tem a TED aqui, eu falo, poxa, sempre precisa de alguém para orientar. Esse cara aqui me orienta aqui no dia a dia. E eu chamei ele, convidei ele para a gente discutir, bater um papo. Hoje, no marketing, acontece várias coisas, né? O marketing hoje é um custo, quando você olha para a empresa, os empresários tratam o marketing como um custo. O marketing é um custo na tua visão do dia a dia hoje para grandes empresas? Cara, eu acho que o marketing, Wagner... Por que eu acho que todo empresário, de alguma forma ou de outra, tem dor com o marketing? Uhum. Porque o marketing, ele é meio que uma caixa preta, assim. Na maior parte das vezes e na maior parte das pessoas que têm contato com o marketing, normalmente são pessoas que são formadas em comunicação e não necessariamente pessoas que são formadas em marketing. Uma pessoa que é formada em comunicação social, jornalismo, enfim, qualquer outro tipo das relações de comunicação, ela não é uma pessoa de marketing. Tá. Pessoa de marketing, normalmente, grande parte das vezes, ela vem muito mais do lado de administração, de economia, que é um lado muito mais, a gente chama de hard skill e soft skill. O lado da comunicação social, ele é o lado mais de soft skills, que são relacionados a uma disciplina de arte, de relações públicas, de relacionamento com a imprensa, de design, de branding, que Sim. são lados muito mais de arte do que necessariamente o lado mais técnico e de hard skill, que é o lado mais de administração, negócios, gestão econômica, gestão financeira, gestão mercadológica. Na época que eu fiz faculdade, eu iniciei minha faculdade de 2007 para 2008, terminei em 2011 para 2012. A disciplina de marketing, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, uma de administração industrial e uma de publicidade. Então, assim, eu realmente me formei nos 2 lados que é possível se formar em marketing. Fantástico. Um no lado de comunicação e o lado de administração. O marketing não é uma graduação. Ela é uma pós-graduação, ela é uma disciplina que você se especializa após você ter uma graduação. Então, uma pessoa de comunicação é uma pessoa formada em marketing? Ela não é uma pessoa formada em marketing. Ela é uma pessoa de comunicação. Então, ela pode necessariamente ter a lógica da comunicação. Uma pessoa de administração é uma pessoa de marketing? Também não é. Ela é uma pessoa de negócios, finanças e tudo mais. E ela pode se especializar em ser uma pessoa de marketing. Eu acabei fazendo as 2 graduações ao mesmo tempo e depois fiz uma especialização em marketing, foi um MBA em marketing para qualificar. E a junção dessas 2 disciplinas são exatamente o que é marketing. Então, na sua pergunta se marketing é custo ou não é necessariamente custo, eu acho que as pessoas nem sabem o que não sabem sobre marketing, porque muitas das pessoas tratam marketing como sendo comunicação. E comunicação é incrível para todos os negócios, mas a gente tem, por exemplo, 23 milhões de CNPJs no Brasil. Se você tratar simplesmente como comunicação, você vai olhar seu DRE, Sim. você vai pegar a tua linha de comunicação e ela vai ser um custo dentro da tua infraestrutura, porque grande parte das vezes comunicação é uma disciplina muito intangível, por isso que a gente chama de soft skills. Como é que você tangibiliza se uma peça de comunicação ela é uma peça boa ou ela é uma peça ruim? É muito sobre juízo de valor. Sim. Por exemplo, quando você olha a arte, você deve ter ido já no Sim. Louvre, você deve ter visto a Mona Lisa no Louvre. É um quadrinho de 15 centímetros. Pequenininho. Pequenininho, já foi, assim, é um negócio super pequeno. Qual é o valor da Mona Lisa? Ela é um valor intangível. Intangível. A gente que tangibiliza esse valor, por ser uma coisa pintada pelo Leonardo da Vinci, muito incrível e etc., você fala, olha, aquilo tem um valor inestimável do ponto de vista de arte por uma série de fatores, a gente não consegue valorar aquilo, mas a gente sabe que de alguma forma tem valor. É o mesmo lado da comunicação. Comunicação é um lado mais artístico. Tá. Saber se a TED deveria ser laranja ou deveria ser vermelha, se a assinatura da TED deveria ser dessa forma ou de outra, é baseado em juízo de valor do tomador de decisão e do consumidor final, que de alguma forma adapta e adere a determinada coisa. Qual é a diferença de comunicação e marketing? Marketing é do ponto de vista estruturante. Não existe juízo de valor em marketing. Não existe, eu gosto de determinada coisa ou eu gosto de determinada outra coisa. Marketing é como se fosse uma ciência, né? Marketing é uma ciência. Né? Marketing é uma ciência. Desde a marca até a venda. O marketing, na época da minha faculdade, se chamava mercadologia. A tradução de marketing pro português é mercadologia. Se eu tivesse uma lógica numa linha de DRE escrito mercadologia, provavelmente você não ia considerar custo. Uhum. Porque, teoricamente, é o entendimento do mercado.
qual é o mercado endereçável que você tem dentro da sua empresa, qual a forma de você chegar dentro desse mercado endereçável, quais canais fazem sentido para você chegar nesse mercado endereçável, qual é a proposta de valor. Aí, em termos de proposta de valor, você usa mais um pouco de comunicação para definir do ponto de vista de branding qual é a proposta de valor que vai te diferenciar na cabeça do consumidor. E aí você faz a estruturação de tudo isso para fazer o marketing da sua empresa. Então, marketing, se você fosse traduzir, é estratégia. Comunicação é uma área mais técnica e mais operacional dentro da sua organização, que vê do ponto de vista mais de arte e de soft skills, qual deveria ser a melhor comunicação para você chegar no consumidor. Eu brinco que toda pessoa de marketing é também uma pessoa de comunicação, mas uma pessoa de comunicação não é uma pessoa de marketing, porque são coisas completamente diferentes. Uma pessoa de marketing tem que entender de DRE, tem que entender de fluxo financeiro do seu negócio, tem que entender de ciclo de venda do seu negócio, saturação de canal, CAC, LTV e etc. São métricas de negócio de canais que uma pessoa de marketing também tem que entender, mas uma pessoa do comercial também tem que entender. Tem várias pessoas de negócio que podem entender. Então, uma pessoa de marketing é mais uma pessoa de negócios, uma pessoa de comunicação é mais uma pessoa relacionada à arte, diferenciação do ponto de vista de comunicação, de branding, de design, mais de soft skills para essa comunicação. Então, te respondendo todo mundo que olha marketing como sendo comunicação, provavelmente vai analisar como uma área de custos para dentro do seu negócio, porque você não consegue aferir resultado tão rápido e você fala, eu vou cortar esse negócio, porque não está trazendo mais venda. Todo empreendedor, no final, ele só quer trazer mais venda. Todas as ferramentas elas são consequência para você vender mais. Porque se você não vende mais, teoricamente... O empresário é ansioso, O empresário é ansioso, não. A gente é pobre no Brasil, meu amigo. Wagner, tem 23 milhões de CNPJs no Brasil, 220 milhões de habitantes dentro do Brasil, renda de 97,5% da população brasileira, familiar de R$15 mil mês. E a família média brasileira tem 4 pessoas. Então, assim, um salário mínimo hoje está R$1.500 e poucos reais. Então, assim, se você ganha 2, 3 salários mínimos e uma família de 4 pessoas, você já é mais rico do que 97% da população brasileira. Então, não é uma coisa que a gente não tem que priorizar a venda. A necessidade do termos de PIB, com a renda disponível per capita dentro da população, nos faz obrigado a vender. Porque você deve ter ido já nos Estados Unidos, você deve ter andado naquelas highways, você viu contador fazendo outdoor. Sim. Advogado fazendo outdoor e tudo mais. O tempo, absolutamente todo. Por que no Brasil você não vê isso? Porque renda disponível dentro do Brasil ela é muito menor do que a renda disponível nos Estados Unidos. Em regime tributário dos Estados Unidos, você aferir lucro, você incide imposto em cima de aferir lucro. No Brasil, a gente tem distribuição de dividendo não tributado. Faz sentido eu investir num outdoor ou faz sentido eu distribuir dividendo não tributado? Faz sentido eu distribuir dividendo não tributado. Nos Estados Unidos, faz mais sentido eu investir num outdoor do que eu distribuir dividendo e tributar em cima em termos de imposto. Então, a sua renda disponível empresarial ela é muito maior para você conseguir fazer investimentos. E a renda per capita, se você pegar a Flórida, que é o 4º maior estado americano, o 4º maior estado americano em termos de PIB, se eu não me engano, dá 1,8 tri de dólar. Brasil dá 2,1 tri de dólar em termos de PIB. A Flórida, que tem 20 milhões de habitantes, tem quase o mesmo PIB do que o Brasil, que tem 220 milhões de habitantes. Então, assim, na média, a possibilidade de você fazer investimentos e ter algum retorno em cima disso, de verdade, é muito maior na Flórida do que no Brasil. Por isso que lá é muito mais competitivo, aqui é menos competitivo. Então, assim, tudo isso que eu tô falando parece, caramba, esse cara tá falando de economia. Então a gente é muito pobre ainda. A gente é pobre do ponto de vista de economia, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de renda disponível, do ponto de vista de investimento em marketing. Absolutamente tudo isso é muito mais escasso dentro do Brasil do que em outros países mais desenvolvidos. Então, na média, o brasileiro vai considerar uma linha de comunicação uma linha de custo, e assim como no marketing também é uma linha de custo, mas tudo é linha de custo, porque se você não está aferindo resultado no curto prazo, dependendo do seu ciclo financeiro da tua empresa, do seu ciclo de vendas, vamos supor que você tem um ciclo financeiro de 180 dias. Seu prazo de pagamento a fornecedores e o prazo de recebimento ao clientes tem um gap de 180 dias. Seu negócio é um negócio capital intensivo, porque você tem que ter 180 dias em caixa para você conseguir fazer novas vendas como um todo. E se eu te falar que o ciclo de venda para ter novos clientes demora 2 anos? Então, assim, você vai demorar 2 anos para ter um novo cliente. Depois que você tem um novo cliente, você vai demorar ainda 180 dias para você conseguir aferir resultado dentro dessa operação. Dos 700 dias mais os 180, cara, vai demorar
1000 dias para você aferir resultado dentro dessa operação. Aí você fala, como é que eu invisto em comunicação? Porque eu estou investindo hoje, o dinheiro está saindo hoje, eu estou investindo em marketing, o dinheiro está saindo hoje, para ter um retorno daqui a 100 dias, 1000 dias lá na frente. Você acha que você tem probabilidade de cortar essa linha ou não cortar essa linha? Muito grande. Muito grande. Então, por isso que eu estou te falando, todo mundo que tem um ciclo de vendas muito longo ou um ciclo financeiro muito longo, necessariamente vai tratar tudo como linha de custo. Não só o marketing, mas absolutamente tudo, porque o modelo de negócio do que você está operando ele é muito diferente da média. Então, entender de modelo de negócio, de ciclo de venda, de ciclo financeiro e de negócios é o papel do marketing. Porque ele tem que chegar para você e falar, não faz a campanha. Porque a campanha de comunicação que você está tentando fazer para aferir resultado vai demorar talvez 1000 dias por causa disso, disso, disso. É isso que você quer fazer em termos de investimento? Ou é um outro tipo de investimento que você tem um retorno mais curto e que você, de alguma forma, afira mais resultado dentro dessa relação? Tudo isso é difícil de você entender. Então, meu papel, você me conheceu lá no G4 quando eu estava dando aula. Eu tive uma vida empresarial muito grande do lado de grandes empresas. Quando você está numa grande empresa, como uma Ambev da vida, como uma Stone, meio que já está tudo pronto para você. Você basicamente recebe uma linha orçamentária para fazer... Tem um budget ali para trabalhar, Para trabalhar, você tem uma linha orçamentária grande, você tem um resultado para entregar dentro do final do ano e você faz alocações de capital. Por que eu brinco que todo gestor de marketing é um gestor igual a um gestor CVM do mercado financeiro? Sim. Porque ele está alocando capital. Sim. Ele está alocando capital de risco, falando, olha, eu sou mais conservador, eu sou mais agressivo, eu estou alocando capital no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo, tentando aferir resultados para dentro da empresa da melhor maneira possível. Então, saber essa alocação é o papel de um gestor de marketing. De um gestor de comunicação, não é isso. O gestor de comunicação é ter melhores call to actions, que a gente chama de CTA, melhores brandings que trazem uma proposta de valor muito grande, melhor forma de design que diferencie dentro do mercado. Absolutamente tudo relacionado à diferenciação do ponto de vista de comunicação. Legal. Ele não é obrigado a saber alocação de capital da melhor maneira possível nessa lado de alocação de capital, de risco-retorno, do quanto tempo o ciclo de vendas vai fazer diferença para dentro do teu negócio. São pessoas muito diferentes. É como se eu chegasse para você e falar, tem duas pessoas do mercado financeiro, são duas pessoas de finanças, só que tem uma pessoa que é de controladoria e a outra pessoa de M&A. São duas pessoas completamente diferentes. Se você contrata uma pessoa de finanças para dentro do teu negócio e ela é uma pessoa de controladoria, mas a sua dor é de M&A, a possibilidade desse negócio dar certo é zero. Então, assim, você tem que saber contratar para dores específicas de maneiras específicas. Saber isso não é papel da pessoa que você está contratando, é papel de você como gestor. Então, minha missão quase de vida, depois que eu comecei a empreender, é ajudar empreendedores a entender melhor qual é esse papel dentro da sua organização e, a partir desse papel, fazer as melhores alocações de capital. Você falou um negócio legal, Filipão. E o estágio correto? Porque todo empresário tem dúvida. Cara, qual é o estágio correto de investir em marketing? Qual o momento correto? Tem momento correto? Você fala muito que promoção é diferente de estratégia, né? Sim. Marketing. Qual que é a diferença disso? O estágio correto hoje do empresário? Cara, todo empresário tem essa dor. Cara, eu vou investir agora em marketing, não invisto. Começa nesse mercado digital de hoje. Tá. Depende muito do produto do que eu tenho na minha empresa. Um produto SaaS, é um produto B2C, depende muito da característica do produto para ter um investimento, ou todo produto tem que ser investido em marketing? Eu tenho feito ou dado palestra, ou dado aula, ou envolvido diretamente com muitas empresas hoje. Diretamente e indiretamente, eu tenho envolvimento hoje com 60 empresas de diferentes estágios de maturidade, diferentes segmentos. A TED é uma delas. Sim. E eu tenho, do ponto de vista de dar aula e palestra, eu devo ter dado próximo para umas 10 mil empresas hoje no ecossistema do G4, entre outros lugares também. O que eu aprendi, tá? Porque quando você está como empreendedor e quando você está como executivo é muito diferente. Quando eu era executivo, eu nem sabia o que eu não sabia, porque teoricamente eu passei por duas grandes empresas com níveis orçamentários muito grandes, Sim. com prestadores de serviços muito grandes, com nível de estágio de maturidade muito longevo, já muito maduro, e era muito fácil fazer essas alocações. Sim. Tem outros tipos de problema dentro desse tipo de organização do ponto de vista de marketing, mas Sim. é fácil. Quando você vai para pequenas e médias empresas, ou até a gente chama de middle market, são empresas que faturam ali até R$500 bilhão, você tem estágios de maturidade muito diferentes. Eu até escrevi esse playbook lá internamente para mim, para eu conseguir equalizar. São 20 variáveis diferentes
para eu saber que tipo de alocação você deveria fazer dentro do teu negócio. Então, primeira coisa é, eu começo pela elevator pitch da empresa. O que você está vendendo? O que você se diferencia dentro do mercado? Qual é a sua visão de mundo? A segunda coisa que eu vejo é, qual é a sua ambição? Você está gerenciando o seu negócio para ele vender para um estratégico? Você está gerenciando o teu negócio para perpetuidade do teu negócio, para dar dividendo? Ou você está gerando o seu negócio para investidores financeiros que alocaram capital dentro da sua empresa? A gente chama de venture capital, private equity e tudo mais. E que você está, de alguma forma, servindo a eles para maximizar retorno do ponto de vista do investimento deles. As 3 formas de gerenciar o negócio são completamente diferentes. Então, você tem que ter a ambição do empresário. Aí depois você vai para o estágio de maturidade da empresa, que é a terceira variável. Ela é uma empresa iniciante, ela é uma que a gente chama de angel investor ou pre-seed, seed, ou ela é uma empresa mais madura do ponto de estágio de maturidade. Dependendo do teu, são 5 pontos de estágio de maturidade. Dependendo do teu ponto de estágio de maturidade, existe uma forma de alocação. E aí você sabe estágio de maturidade por quantidade de funcionários, faturamento, nível hierárquico dentro da sua empresa, modelo de gestão de alguma forma, então você já consegue entender. Aí depois existem outras 17 variáveis, eu não vou passar por todas elas em si, mas... Mas as principais são essas que As principais são estágio de maturidade, ambição do empreendedor, nível de risco desse empreendedor, se ele é mais agressivo, se ele é mais conservador, o tipo de modelo de negócio, se ele é um modelo de negócio de recorrência, se ele é um modelo de negócio de aquisição, se ele é um modelo de negócio de upsell e cross-sell, ciclo de vendas, se o seu ciclo de vendas é muito curto ou muito longo, porque isso define se você tem uma venda complexa ou não. Se é uma venda consultiva, provavelmente seu ciclo é longo. Se você é uma venda mais autosserviço, seu ciclo é muito curto, simplesmente você vai alocar e vai ter um retorno rápido naquilo. E a última delas é ciclo financeiro. E aí entra outras coisas, mas eu não vou precisar falar e qualificar. Todas essas variáveis juntas, eu consigo te falar qual é a melhor alocação. Todo estágio de maturidade, independente do estágio de maturidade no seu negócio, você está fazendo investimento mercadológico. Porque você não está fazendo uma ONG. Você está fazendo para vender mais. Dado que você está fazendo para vender mais dentro da tua infraestrutura, todos os estágios você tem que fazer estágio de maturidade. E aí, baseado nessas variáveis que eu comentei, talvez o seu investimento mercadológico seja colocar mais vendedor. Eu preciso de mais SDRs. Sim. Eu preciso de mais investimento, talvez, em tráfego pago, uma outra forma. Eu preciso de mais investimento em time de outbound. Tudo isso é mercadologia. Comunicação eu vou fazer uma rede social, eu vou comunicar na minha rede social alguns posts legais. Eu vou pegar o meu LinkedIn, fazer alguma comunicação legal. Eu vou criar um podcast. Tudo isso são comunicação, ferramentas de comunicação. Ferramentas de comunicação estão embutidas dentro do marketing, mas elas são simplesmente ferramentas. Então, assim, a pessoa de marketing olha a comunicação como uma ferramenta de como crescer o negócio. Comunicação é a ferramenta em si. Ela é a pessoa da ferramenta em si. Então, tem que tomar muito cuidado nesse overlap, porque marketing você deveria investir em todas as etapas do seu negócio. Porque colocar em vendedor é um investimento de marketing, que é um investimento mercadológico. Colocar comunicação, dependendo do teu estágio de maturidade, dependendo do teu ciclo de vendas, dependendo da sua ambição e dependendo do seu ciclo financeiro, comunicação talvez entre como um investimento do teu negócio no estágio muito mais maduro do que nos estágios iniciais. Porque todo mundo olha, a gente fala, vamos para a parte de CAC, né? Métricas, né? Tem muita gente que fala, canal B2B. A gente é um canal B2B SaaS. Você está apoiando a gente aqui, a gente batendo muito papo sobre isso. E a gente tem muito canal. Cara, o B2B é diferente do B2C. Desde o investimento ao canal. Então, tem uma grande dor que fala, cara, quanto que eu invisto no B2B? Eu tenho que ter eu tenho que ter um SDR, eu tenho que ter um closer, eu tenho que ter um marketing, eu tenho que ter uma página. Tudo isso, ele tem que se pagar no final. Perfeito. Né? Ele tem que falar, poxa, o lindo seria assim, todo o meu time de marketing, todo o investimento que o que eu faço de venda se pagou. Perfeito. O próximo ano ele virá uma recorrência que vira fantástica. Essa é história linda. Perfeito. Né? Porque muita gente se perde, muito empresário se perde e fala, cara, qual que é o custo? As métricas, a importância de medir, né? E como medir, depende muito do empresário, do time. Depende do canal. Depende do canal. Porque, por exemplo, B2B, você comentou do B2B. O B2B, qual é a diferença do B2B para o B2C? Mercado endereçável. Sim. Em termos de quantidade de pessoas. B2B no Brasil são 23 milhões de CNPJs. B2C no Brasil são 220 milhões de habitantes. Concorda que 220 é muito diferente de 23? Então, para você fazer empresas B2C, necessariamente aqui tem que ser muito maior.
Muito Paulada. maior. Porque você está atingindo uma quantidade de pessoas muito maior e é muito mais difícil. Aí você pega o B2B. O B2B, dentro desses 23 milhões de CNPJs, tem 10 milhões desses 23 que são MEIs, que são PFs pequenininhas, que faturam até 78 mil por ano e que tem um MEI para operação. Ele é PJ de verdade? Não, ele é mais parecido com Sim. o B2C. Então, assim, B2B no Brasil, quando você classifica B2B, é MEI, pequenas e médias empresas. Então, MEI são 10 milhões, pequenas e médias empresas são 8 milhões de empresas. Middle market, que a gente chama, que são empresas até meio bi de faturamento, dão mais ou menos 1 milhão. E aí depois você entra no enterprise, que são bem menos. Então, assim, no final, se você tem uma empresa B2B que serve a empresas enterprise, que é a TED servindo ao Itaú, a TED servindo a empresas muito grandes, você está fazendo investimento muito mais mercadológico e relacionamento. Você provavelmente faz muito mais ABM. Sim. Porque adianta você pegar o dinheiro da TED para chegar no Itaú e botar a comunicação numa grande TV? Não, porque você não precisa atingir uma grande massa. Correto. Você precisa atingir um tomador de decisão ali dentro. É mais fácil você criar um podcast, você chamar esse tomador de decisão para ir vir para o seu podcast, para você criar relacionamento, ou tá dentro de uma Fazenda Boa Vista, ou tá nos Dica lugares boa. onde você se relaciona, para no 1 a 1 você fazer um ciclo de venda, porque o ciclo de vendas B2B Enterprise são no mínimo de 1 ano a 2 anos, porque você se relaciona, vira interessante antes de ser Ele é médio, interesseiro, longo prazo. para daí sim converter. Adianta eu investir em comunicação para esse tipo de modelo de negócio, que é uma empresa B2B Enterprise, onde o mercado endereçável são de 20 empresas? Não adianta. Não adianta. Então, essa é a realidade, entendeu? Adianta? Claro que adianta, mas vai ser a sua prioridade de investimento? Nunca. Você provavelmente vai priorizar contratar um executivo de negócios muito sênior e pagar 50 mil reais no salário dele, do que você pegar esses mesmos 50 mil reais e simplesmente ficar fazendo conteúdo no Instagram. Porque no final das contas, ou comprar um Google Ads ou um Meta Sim. Ads. Porque são 20 empresas o seu mercado endereçável. Para 20 telefones, é mais fácil você pegar o telefone direto da pessoa, é mais fácil você criar uma comunicação gigantesca para tentar chegar em 20 telefones. Então, lembra que eu falei que a primeira coisa é o mercado endereçável? Correto. Se você não entende qual o tamanho desse mercado Mercado. endereçável, qual é o ciclo de vendas e como você chega nessa pessoa, grande possibilidade de você estar fazendo investimentos que você sabe o que você não sabe. Porque você não sabe o retorno daquilo. Então, você saberia o retorno perfeitamente de uma contratação de um executivo de vendas, que você contratou ele, pagou 50 mil reais, colocou uma meta de vendas para ele vender para uma grande enterprise, e ele vai ter um período de 1 ano para fazer isso. Ao final desse período de 1 ano, você pagou 600 mil reais para ele, de salário, e ele precisa trazer ROI em cima desses 600. Trouxe mais 600 de venda ou trouxe menos? Porque se ele não trouxe, não teve ROI, É isso. a alocação de capital. Então, não é difícil. Não. É uma coisa metodológica. A Por isso que dificuldade... marketing é ciência. Isso, é 100% ciência. A dificuldade das coisas é que grande parte das vezes nós somos formados dentro do Brasil por questão de maturidade mesmo, que marketing é comunicação. É. E como o desenvolvimento dos meios de comunicação sociais, que são as redes sociais e tudo mais, ficou muito relevante, absolutamente todo mundo acha que precisa fazer as mesmas coisas do ponto de vista de comunicação. Ah, eu preciso meter minha cara e produzir conteúdo como um CEO. Não, não precisa. Dependendo do teu estágio de maturidade, dependendo do teu mercado endereçável, dependendo do teu ciclo de Essa é uma vendas, boa dica. Todo dependendo... mundo acha que o CEO tem que estar lá na porta, tem que estar Não lá. tem que estar. Tem que estar na porta nos negócios que você foca no B2B Enterprise, Tá. onde o ciclo de venda é muito longo e você vê uma venda muito mais relacional. Dado que a venda é relacional, ter o executivo mais sênior sendo a cara da empresa e criando relacionamento e vendendo, você encurta o ciclo de vendas. Quando você pega, por exemplo, o escritório de advocacia, por que tem um monte de sobrenome na Sim. porta? Porque não interessa o nome da empresa, interessa quem está atendendo. Entendo. Verdade. Se você tem um Faz sentido. mercado endereçável de 20 pessoas que são possíveis comprar o teu produto, que são as empresas grandes, não importa o nome da tua empresa, importa o teu nome. E grande parte das vezes você é o executivo que faz a venda, você é o executivo que entrega, você que faz tudo isso, e a infraestrutura por trás fica assim, pô, mas eu consigo contratar um executivo que vai me substituir nessa venda? Vai aumentar o ciclo de venda. Se você quer que aumente o ciclo de venda e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você, dependendo do estágio de maturidade, quer que você encurte o ciclo de vendas, você tem que ser a cara. Legal. Se você é muito grande já, você contrata um executivo, não tem Vai- problema. Vai tocar. É um outro estágio de maturidade. Então,
é uma metodologia. Isso tudo que eu tô falando para vocês está em todos os livros de marketing do mundo inteiro. Legal. É que as pessoas não leem os livros de marketing Ninguém quer ler. do mundo inteiro. Então, assim, é Ok. foda. Então, assim, as pessoas não leem os livros efetivamente. Elas querem pegar Tá. coisas fugazes, caminhos rápidos de alguma pessoa que está produzindo conteúdo na internet falando sobre marketing, mas provavelmente nunca leu um livro de Aham. marketing na vida ou não é Legal. formado em marketing. E aí ela vende uma tese que, teoricamente, é uma tese. Não, você tem que fazer tráfego pago, o tráfego pago vai ser Sim, maravilhoso para você. Só que, assim, cara, são 20 variáveis. Como é que você tá falando que tráfego pago vai ser a solução? Você entendeu do negócio da pessoa Aí o cara real? fala, o conteúdo não tá conectando com o cara, o tráfego paga. Não, esse conteúdo não tá pegando meu público. Não tem nada a ver com isso, tem Não nada a tem ver nada a com o mercado endereçável, Claro. ciclo de venda, ciclo financeiro, ambição do empreendedor, tipo de modelo de negócio que o empreendedor tem dentro do negócio e qual é a melhor alocação de capital Tal. baseado nisso tudo para você ter um retorno no médio, no curto ou no longo prazo. E aí fala, cara, eu tenho menos caixa dentro da minha empresa, vou fazer investimentos de longo prazo? Não, você vai fazer investimentos de curto prazo, que vão ter retornos mais no curto prazo. Então, cara, minha coisa da vida é conseguir passar informação para as pessoas, não para as pessoas de marketing, tá? Eu não quero passar informação para as pessoas de marketing. Eu quero passar informação para os executivos, donos de negócio, empresários, Legal. para eles não serem enganados por pessoas de marketing que se dizem Fala, ó, de faz marketing tráfego que vai vender. que vai vender. Não tem a menor possibilidade disso acontecer numa venda B2B Enterprise de longo prazo. Você já teve executivo que falou, meu produto é bom, mas eu não vendo, e o produto do fulano do outro lado ali é um produto ruim, tá vendendo muito, e eu não consigo vender. Perfeito. Tem uma história no marketing que fala que o marketing vende até produto ruim. Perfeito. Isso acontece? Eu vou falar de maneira diferente, assim. Vender não é difícil. Vou te dar um caos, tá? Você acha que dá pra vender uma Porsche 911 pelo Google? Pelo Google? Talvez. Eu tenho certeza absoluta que dá pra vender. Absoluta, não tem a menor possibilidade. Pelo Google, colocando no Google uma Porsche. Google, tal, Porsche 911. Que você vai aferir resultado nessa venda é improvável. A Porsche custa R$900 mil, talvez você gaste R$2 milhões no Google para vender uma Porsche de R$900. Foi um bom investimento? Não. Não. Você gastou muito mais do que vale o próprio produto, fora a margem dele que você vai ter a Sim. ferir. Então, assim, Agora eu tô entendendo. que tem possibilidade de venda, para mim é absolutamente certeza que vai ser vendido. Que você vai aferir resultado com esse canal, probabilidade talvez é nula. Aí eu vou te fazer um outro caso. Vamos pegar a Fazenda Boa Vista, que é um lugar onde pessoas com muito dinheiro estão, na maior parte das vezes, porque uma casa custa de 20 a 40 milhões de reais para estar lá. Se eu fizer uma ativação num final de semana da Fazenda Boa Vista, colocando 4 Porsches no gramado do golfe, fazendo uma ativação super legal lá dentro, tem possibilidade de eu vender? Certeza. Muito menor do que a do Google. Sério? Muito. Porque no Google você tem certeza que você vai vender. Não tem certeza que você vai conseguir aferir resultado na venda. Mas vender, você tem certeza que você vai vender. Na Fazenda Boa Vista, eu não tenho certeza que eu vou vender. Porque é o público que tá lá. O público tá lá, é o público perfeito, é o seu ICP, tudo Aham. certo. Mas que você vai vender, você não tem certeza. Você pode fazer a ativação no final de semana inteiro e não vender nenhuma Porsche. Mas a tua probabilidade de vender 10 Porsches, ela é muito maior do que você vender 10 Porsches no Google. Porque no Google você vai conseguir vender uma. Você tem certeza que você vai vender, mas você vai vender uma e talvez você não ganhe dinheiro vendendo essa uma. Nessa ativação de mais risco-retorno, Tá. de mais risco dentro da Fazenda Boa Vista, a probabilidade de venda é infinitamente menor do que a do Google, porque a do Google é certeira, mas você tem a possibilidade de vender 10 Porsche, porque você está ativando o ICP da maneira correta. Então você tem uma coisa de efeito de escala. Tá. Você consegue ter efeito de escala por risco-retorno. É uma alocação de risco-retorno. Então, nessa lógica eu estou fazendo o mesmo produto. Você me perguntou de produtos diferentes, um bom Sim. ou ruim. Eu te falando, o mesmo produto dependendo do canal de vendas que você está fazendo, talvez ele venda mais ou venda menos. Por perfil de risco do dono da empresa que está alocando capital, talvez ele faça, cara, eu quero ter certeza que eu quero vender. Então ele vai investir no Google. Eu não tenho certeza que eu quero vender, eu tenho um perfil de risco um pouco mais agressivo, um pouco mais moderado, eu quero ter a possibilidade de vender 10 Porsche. Mas talvez eu não venda nenhuma. Vou fazer esse investimento? Se você tem perfil de risco, você vai fazer esse investimento. Talvez você venda muito mais do que o cara que está fazendo só a alocação simplesmente no Google. Então, o produto ruim ou bom
A diferença deles, basicamente, é a tua capacidade de perfil de risco para alocar capital. Porque tem gente com um produto ruim alocando muito capital. E eu brinco que não inventaram a máquina do tempo ainda. Sim. Mas inventaram a gasolina da máquina do tempo. Sim. É dinheiro. É dinheiro. Se você colocar dinheiro, muito dinheiro, muito. O que é dinheiro? Investimento em comercial, investimento em marketing, investimento em go-to-market em geral, eu tenho certeza que você vai vender muito. Não necessariamente você vai estar aferindo resultado Sim. dentro dessa venda. Mas que você vai vender muito, eu tenho certeza absoluta. O coeficiente de correlação entre investimento de capital e retorno é enorme. Porque você consegue investir e ter retorno e você vai crescer venda. Crescer bottom line, que a gente chama de lucro líquido, isso daí talvez você não esteja fazendo. Num produto ruim, num produto bom, talvez você tenha menos necessidade de investir tanto capital. Mas, se você não investir capital nos canais corretos de aquisição, que talvez possam ser mais vendedores, mais eventos, mais ativação em Google, mais outras coisas, dependendo do canal que você está utilizando o resultado, talvez você cresça menos, mas cresça de maneira mais saudável. Então, assim, venda não é difícil, desde que você tenha muito dinheiro. Tá. Se você tem muito dinheiro, você consegue fazer muita venda. O que para mim é um coeficiente de saudabilidade de negócios? Recompra. Porque vender um produto ruim é fácil. Fazer com que a pessoa recompre esse produto ruim... Essa recorrência, né? A recorrência e recompra é o maior coeficiente que existe, na minha visão, de saudabilidade de um negócio. Ele pode ser horrível do ponto de vista do concorrente. Olha, o produto dele é ruim. Mas se ele tem uma recompra alta, o produto dele não é ruim. Você, com a tua visão de concorrente, está achando o produto dele ruim. Mas se ele tem recompra, com certeza absoluta algum benefício tem. É que nem agora essa thread, o morango do... O morango da Junino lá. Tá bombando, Tá né? bombando. Isso despertou desejo em todo mundo. Porque produto também desperta desejo, né? Desperta. É como você vende o produto. Né? O produto é a entrega. O produto / serviço é a entrega real. A entrega real. Cara, eu vou despertar... Como eu desperto desejo no meu público? Né? Quando eu falo para um público, todo mundo se posiciona. Como que eu me posiciono? Você vê grandes empresas se posicionando. Você vê da Ambev, como se posiciona uma Ambev, né? Para o público dela que está lá na ponta. Né? Como se posiciona uma Stone. Cara, então, qual é o meu público? Como que eu me endereço para ele? Lembra do TAM que eu falei? Você tem que entender o tamanho do público, o tamanho do mercado endereçável. Porque se seu público endereçável para o teu produto são 20 pessoas, é um tipo de go-to-market completamente diferente de 20 milhões de pessoas. Se você tem 20 milhões de pessoas... Vamos pegar o Nubank, do mercado financeiro. Qual é o público endereçável do Nubank? 110 milhões de clientes. Milhões de clientes. O Nubank consegue fazer o crescimento do teu negócio fazendo um boca a boca pequenininho? Conseguiu, num estágio de maturidade onde ele tinha 2 milhões, 1 milhão de clientes, etc. Hoje, ele só consegue fazer o boca a boca? Não, porque já saturou esse canal. Ele já tem 100 milhões de usuários dentro da plataforma. Então, como é que alguém que quer atingir 100 milhões de pessoas faz investimentos completamente diferente de uma empresa B2B ou de uma empresa que está em estágio de maturidade inicial? Então, assim, eu um dia ainda vou escrever um livro sobre essas 20 variáveis para ajudar as pessoas a entender realmente que marketing é negócios. E se você não entender essas 20 variáveis, a probabilidade de você fazer um investimento sem retorno é enorme. É enorme. Porque talvez você acerte, mas vai ser muito mais causalidade. Você está, de maneira causal, fazendo um investimento que tem algum tipo de retorno. Mas que você vai acertar absoluta, é muito difícil se você não, pelo menos, entender mercadologicamente 20 variáveis dentro do teu negócio que façam sentido para você fazer alocação de capital. Legal. Agora, falando do pequeno, a inteligência artificial chegando agora para o marketing mudou muito. Mudou tudo. Hoje o cara que é pequeno, ele consegue se desenrolar no dia a dia. Inteligência artificial ajuda muito em comunicação, em marketing não ajuda. Ah, legal. Essa é a palavra. Sim. Na comunicação, o conteúdo... No conteúdo, maravilhoso. Fantástico. Ele vai te ajudar, uma Vel 3 vai te ajudar a produzir conteúdo, um chat GPT vai escrever um texto ótimo de LinkedIn. O cara precisa montar um time para gravar vídeo, vai ajudar pra caramba. Absoluto. Não substitui, na minha visão ainda, mas ajuda e suporta absolutamente. Do ponto de vista mercadológico, as inteligências artificiais... Porque, assim, ou ponto de vista mercadológico, só existem 2 fontes de informação que são importantes. A informação do teu cliente e a informação do teu concorrente. Entendi. O ChatGPT tem informações do teu cliente, tem informações do teu concorrente.
Porque se ele não tem essas informações, ele não te ajuda em nada. Verdade. Ele vai te dar um monte de playbook genérico Ficou? para você conseguir fazer, se ele não tem essas duas informações. Então, qualquer pessoa de marketing, não necessariamente de comunicação, que não entenda profundamente do teu mercado endereçável, que aí o concorrente está dentro disso, em termos de mercado endereçável, e entenda profundamente do teu cliente, em termos de quantidade de clientes, aonde eles estão, como se reproduzem, como vivem, etc. Dificilmente ele vai conseguir fazer uma sugestão de alocação correta para dentro do teu negócio. A vida do copyright ficou mais fácil. A vida do copyright ficou mais fácil, a vida do motion design ficou mais fácil, a vida do designer ficou mais fácil, mas também ficou mais difícil, porque talvez existam essas 3 profissões daqui a 5 anos. Então, aí é que a gente se pergunta, né? Então, existe uma diferença, mas assim, no ponto de vista de inteligência artificial, muda-se muito. Eu vou começar a fazer consultoria através de inteligência artificial. Perdão, tá tudo errado, porque hoje você entra, você sozinho, você faz ali e consulta e tem. A diferença hoje, para mim, é experiência. Tem coisas que o ChatGPT sugere que não são certas para o teu negócio. O que eu fiz, tá? Legal. Eu peguei toda essa metodologia, eu coloquei dentro do ChatGPT 500 perguntas que você responde em mais ou menos 3 horas, que depois dessas 500 perguntas, ele parametriza o ChatGPT para você fazer qualquer pergunta e daí sim você conseguir ter respostas que fazem sentido para você no estágio de maturidade do teu negócio, do teu perfil de investidor e etc. Sem essa parametrização de maneira genérica, você chega num prompt lá e bota um prompt de maneira genérica, ele vai te responder de maneira genérica. Tem uma palavra em inglês muito maneira que é shit in, shit out. Botou coisa ruim, vai sair coisa ruim. Porque é o que se pergunta. É o que se pergunta. É a inteligência do prompt. Antes ganhava-se o jogo quem sabia responder. Hoje é quem pergunta. Hoje é quem sabe perguntar. É Se você sabe perguntar de maneira muito perfeita, provavelmente você vai ter ótimas respostas, porque a resposta hoje em dia, ela é meio que padrão, porque você tem todas as informações dentro de um chat GPT que é incrível. Antes, ganhava-se o jogo quem sabia responder. Hoje, não se ganha mais o jogo quem sabe responder. Ganha esse jogo quem sabe perguntar. É isso mesmo. Ô, Felipão, fala um pouco pra gente, né, da Media for Equity. Explica um pouco do teu negócio, né, que é legal pro pessoal conhecer, né, que é fantástico. E fala um pouco do que é isso, né? Super legal. Negócio. Hoje, basicamente, assim, minha vida, eu não vejo a minha vida como um único negócio. Legal. Hoje eu tenho uma holding que tem 5 negócios embaixo, tá? Fantástico. O primeiro negócio é um negócio de investimentos, que é o Media por Equity, que a gente faz investimentos em empresas como se fosse uma troca de participação acionária para desenvolver mídia para ele. Mídia é um investimento de comunicação que muitas empresas em estágio de maturidade mais longevo e mais maduro precisam de mídia, principalmente para serem mais conhecidas. Isso é muito caro dentro do Brasil. A gente pega a mídia do mercado e torna players de mídia sócios dessas empresas para escalarem o negócio do ponto de vista mais midiático. Então, a gente tem parceria com 20 e poucos players de mídia no Brasil, de outdoor, de mídia programática, de influenciadores, de canais de rádio, de canais de TV, e em empresas onde já são maduras o suficiente para receberem um investimento alto em mídia, a gente faz esse investimento e fica ali na média com 1 a 5% da empresa por ter ajudado nesse investimento. Hoje a gente é investidor de próximo de 23 empresas, sempre do mercado de tecnologia, sempre B2C. E você é sanoador, né? Sanoador, pegando um pedacinho da empresa ali. Um pedacinho pequeno para um valuation legal e tudo mais. Normalmente para empresas de Venture Capital. Empresas que são startups do mercado de tecnologia que já passaram por outras rodadas de investimento. E a gente vai. Então, a gente é investidor da Shop, é investidor da Daqui, investidor da Boozer, investidor da Rhino, investidor da Justus, investidor da Asa, investidor do Quinto Andar. Só empresas maravilhosas dentro do mercado de Venture Capital. Então, a gente está fazendo isso há 2 anos. A gente criou um segundo negócio dentro da nossa holding, que é um negócio de crédito. Chama Media Credit. Que a gente dá créditos de mídia para empresas que não têm o próprio capital para investir em mídia, só que também não são empresas que são startups. Então, não faz sentido eu virar sócio dela. Diferente de Venture Debt, que é o... O Venture Debt é um tipo de investimento de equity. Você vira sócio também no Venture Debt. Neste modelo que eu faço, é crédito mesmo. Eu faço uma CCB,
eu securitizo a Que operação legal, cara. e eu dou um investimento para ele fazer investimento em mídia para ter um retorno e eu ajudo ele na alocação, porque em termos de credit score, se ele faz um bom investimento, o retorno retorna mais rápido para ele e ele me repaga de maneira mais rápida. Então, esse chama Media Credit, a gente já fez 4 operações nos últimos 2 anos, são operações maiores, de 1 milhão, 1,5 milhão e tudo mais, que a gente faz crédito para empresas. Uma delas é a Dom Luiz, que é uma cachaça de doce de leite, já vi, já. que a gente faz toda a parte de ajuda para ele em termos de funding, para ele fazer investimentos de marketing, ajuda na alocação para fazer o negócio crescer mais rápido e parcela para ele no fluxo de caixa ideal da própria empresa no estágio de maturidade. Fantástico, cara. É bom. Poucas pessoas conhecem Poucas isso. pessoas. A gente faz muito como se fosse uma factoringzinha, a gente faz pequeno, começa e tal, mas tá pegando uma proporçãozinha legal ali dentro. A gente já tá rodando há 2 anos. A terceira empresa da nossa holding é a Lever, que é uma consultoria estratégica de marketing, que é onde a gente está com a TED. Sim. Que a gente faz toda a operação de PR, que é a assessoria de imprensa, a gente faz growth CRM, a gente faz produção de conteúdo de executivos. Fantástico. Então, por exemplo, meu LinkedIn, meu Instagram são produzidos pelo meu time, que fazem isso para, assim, a gente estava discutindo aqui. Um monte de gente. Então, assim, faz pro G4, faz para Monte Bravo, faz para várias empresas que são super legais e o time que produz dessa forma. E a gente tem uma parte de advisory dentro da empresa, que a gente faz também advisory para empresas que precisam mais desse lado de advisory e consultoria. Então, hoje na Lever, a gente tem uma CEO que toca a operação. É uma operação de mais ou menos 20 pessoas. E a gente tem próximo de uns 44 clientes que rodam ali. Então, é uma operação bem legal, enxuta, operacional, super legal. A gente criou uma 4ª empresa agora dentro da holding, que se chama TAB, que é um conselho consultivo para empresas de acima de 50 milhões e até 500 milhões de faturamento, que a gente vira conselheiro mesmo da empresa. Legal. Não é só uma empresa, não é só um conselheiro, são no mínimo 3 a 4 conselheiros, pegando áreas como governança, societário, RH, finanças, cultura, comercial, tudo. A gente vira conselheiro, então sou eu, o Napoli, o Antônio Napoli, que é um cara super legal, Rogério Melzi, Flávia Molina, bacana, Bernardo Carneiro e Renato, que a gente se juntou, criou o TAB, e hoje a gente está com 14 conselhos rodando para empresas acima de 50 milhões, e a gente ajuda no ponto de vista de conselheiros. TAB, muito porque bom. É The Advisory Board, que é um nome legal e tal. E agora eu tô criando uma 5ª empresa, que é a tradução da metodologia. Eu e o Napoli, que é uma pessoa de estratégia muito forte dentro do mercado brasileiro, a gente pegou toda a nossa metodologia de consultoria e transformou num software para pequenas e médias empresas, que você paga R$1.000 e ele faz todo o planejamento estratégico da sua empresa, pegando todas essas variáveis e tal, cara, e tornando isso, que é o negócio do ChatGPT que eu te falei, que a gente fez as 500 perguntas traduzidas e transformadas para parametrizar o teu negócio do ponto de vista digital, e ele virar um consultor online para você 24 horas por dia a partir do seu parâmetro de negócio. Parabéns, cara. Você não para, hein, bicho? Eu não paro. Assim, mas o que eu gosto, tá? E é o ponto do que eu gosto. Você tá apaixonado por o que faz, né, cara? Eu amo ajudar empreendedor, cara. Eu amo, assim. Minha vida é realmente estar próximo de empreendedores. Eu não gosto tanto de empresas muito grandes, porque eu acho que empresas muito grandes têm verdades já estabelecidas. Empreendedor, ele não tem verdade estabelecida. Desde que você consiga ajudar ele a realmente crescer o negócio, ele abre mão da verdade dele sem problema nenhum para fazer o negócio crescer. A empresa grande, ela não está tão focada no growth, no crescimento, ela está muito mais focada na politicagem, na burocracia, porque são executivos de carreira. O tomador de decisão, normalmente, de uma grande empresa, não é o dono que criou a empresa. Ele é um executivo que está tomando a empresa e ele simplesmente só quer ser promovido. Então, ele não quer a melhor coisa, ele quer a melhor coisa para ser promovido. O empreendedor, ele quer a melhor coisa que vai fazer o crescimento dele, independente se aquilo é bom ou não. O empreendedor é ansioso, ele quer a melhor coisa, ele quer ver resultado. E ele não tem... todo mundo tem ego, mas ele tem menos ego corporativista dentro desse lado. Então, eu amo empreendedor, cara. Por isso que eu dou aula, por isso que eu estou envolvido com muito advisor, por isso que eu estou envolvido muito com produção de conteúdo para empreendedores, para tentar passar uma mensagem para mais gente. Porque no 1 a 1 é incrível. Você viu um pouco da experiência no 1 a 1, eu te falo, no G4 lá, quando o Felipe, que é meu sócio, convidou, né, que é o CTO, falou, vamos lá no G4. Cara, o que a gente aproveitou, e a gente convidou você, né, para estar aqui junto com a gente, cara, foi fantástico. A gente sempre tá... A gente fala, pô, a gente nem sabe tudo. Você precisa de ajuda. Empresário precisa de ajuda. Empresário precisa de ajuda, não tem jeito. É isso. O cara não sabe tudo. Tem que achar cara bom. Entendeu?
Empresário tem que ter time bom, cara bom, né? A gente Perfeito. escolheu você para estar com a gente aqui, tocando, participando desse podcast. Boa. Agora, uma dica que você daria, que a gente está chegando no final, estamos finalizando esse podcast Boa. aqui. O que você daria para um cara que tá, cara, médio ali para investimento? Que dica você daria para o cara que tá no meio no meio do caminho ali para investimento de marketing, passando por dores assim, cara, faz isso agora, não faz? Que dor que você faria? Boa. Depende daquelas variáveis do ciclo de vendas, do ciclo financeiro e tudo mais, mas se eu fosse falar uma Com coisa pouco orçamento, genérica... o cara tem pouco orçamento. Cara, dá uma dica assim, Felipão. Tem um pouco orçamento, o cara tá lá, vai assistir isso aqui num corte e falar: Felipão, tem um pouco orçamento. É. O produto é bom. Não, então é que eu tenho que entender o ciclo de venda. Se o ciclo de venda é longo ou é curto? Curto. Se o ciclo de venda é curto. Então, assim, você consegue vender via autosserviço. Você sobe um site, você consegue vender, você não precisa de vendedor. Se seu ciclo financeiro também é curto, você não é capital intensivo. Então, Tá. você vai receber agora. Legal. Você não vai receber daqui a 180 dias. Então, assim, para este tipo de negócio, o melhor tipo de investimento é tráfego. Tráfego consegue trazer muito resultado, porque é um investimento de fundo de funil, onde você consegue ter um modelo de atribuição perfeito e para cada venda você sabe o quanto que você ganhou. E aí, Fantástico. depois que você saturar esse degrau, investir tudo que deu, realmente em tráfego e etc, e conseguiu para negócios de ciclo de venda curto, para negócios de ciclo financeiro longo, que não tem venda consultiva, tráfego é uma ótima forma de investimento. Então, tá Porque aí. é uma forma perfeita. A segunda etapa, afiliados. Depois que você saturar o investimento em tráfego, começa a fazer afiliações. É como se eu chegasse em você e falasse: na TED, você topa vender o meu produto e eu te pago 20% de remuneração para você vender o produto dentro da tua base? Cara, é um bom afiliado. Você vai me pagar, o produto custa R$100, você vai me pagar R$20 para vender para minha base? Deixa, TED vai lá mandar um e-mail marketing para dentro da base, eu vou ter um produto, você vai vender lá dentro e eu vou te pagar 20% de comissão. Para tipos de venda que tem o ciclo de venda curto, não consultivo, Ganhe. é tipo um indique. Não é um indique ganhe, porque não é o teu cliente indicando. Tem o indique ganhe do teu cliente. Esse não é o indique ganhe, é Esse está mais ligado no B2B, numa venda de isso, SaaS. exato. São outras empresas Legal. que têm o cliente que é o meu cliente endereçável, que ao invés de eu montar uma equipe para atingir esse cliente, você já fez isso. Eu faço uma parceria com Legal. você, crio uma afiliação e toda venda que você fizer, eu te pago um comissionamento em cima. É como o banco vendendo crédito imobiliário. Ele te paga 1,8% por afiliação. Certo, correto. Então, assim, é uma lógica de afiliação. O banco poderia ir direto e vender direto? Poderia. Mas como você já tem a base, ele faz uma parceria contigo e faz uma afiliação contigo. Então, para mim, aquisição para trazer aquele cliente. Tudo que é uma venda consultiva, não consultiva, com ciclo de venda curto e com ciclo financeiro curto, tráfego é o primeiro, o segundo é afiliação, o terceiro você faz para meta, né? O primeiro é Google, depois afiliação, depois meta, depois parcerias estratégicas, como se fosse JVs, e depois você vai para todo o outro restante da escada de valor, que é investimento em outdoor, investimento em TV, investimento em CRM, investimento em trade. Aí tem uma sopa de letrinhas enormes aí para você fazer um monte de coisa. Mas se você é um empresário que tem um ciclo de venda muito curto, tipo assim, você não precisa de auxiliar, o vendedor não precisa vender nada. Ele não precisa nem de vendedor, ele simplesmente vai lá e tira um produto e não precisa implementar, não precisa fazer nada. O melhor tipo de investimento, se você tem pouco capital, é o investimento em Google. Porque eu tenho certeza absoluta que você vai vender. Só que você tem que só tomar o cuidado para saber se você está aferindo lucro dentro dessa venda. Legal. Porque é o caso da Porsche 911. Eu tenho certeza absoluta que você vai vender. Mas eu não sei que você vai ganhar dinheiro fazendo isso. Legal. Cara, Felipão, obrigado pela participação. Pessoal, a gente está chegando aqui no final. Quero te agradecer a presença. Obrigado você, cara. Muito obrigado. Quero te trazer aqui num outro bate-papo aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Estamos encerrando aqui mais um TEDcast, tá? Agradecendo ao Felipe. Até a próxima. Vai acompanhando a gente aí, tá? Nesses podcasts aqui. E mais uma vez, obrigado, Felipão. Obrigado você, meu amigo. Conte sempre comigo. Junto, viu? Tamo juntos. Um abraço. Um abraço, galera. Valeu.